Em um dia, no Monte Horebe, um jovem pastor de 80 anos, na sua força, apacentando as suas ovelhas, ele teve uma visão tremenda, vendo um arbusto se queimar, uma planta, e quanto mais se queimava, o fogo ardia, mas ela não se consumia. E ele então decidiu conhecer aquele fenômeno mais de perto, e aproximando, ele, certamente receoso, porque toda experiência nova nos causa um espanto, mas nós, como seres inteligentes, queremos reconhecer e conhecer aquilo que acontece. Mas ele ouviu uma voz dizendo assim: não te chegues para cá. Não era uma proibição, mas uma exigência de preparo. Então a voz disse: tire as tuas sandálias, porque a condição em que ele se encontrava não podia chegar, porque precisava de reverência e humildade, tal como os escravos se colocavam nas casas de seus senhores, sempre andando descalço, submetido ao Senhor maior. Então ficou claro e evidente a presença santa de Deus, e como e onde Deus está presente, apresenta sempre uma condição de adoração e uma manifestação da glória de Deus. Então este jovem homem Moisés prontamente obedece às recomendações, coloca-se em posição, freia seu impulso e reverentemente ele encobre o seu rosto, porque o Deus Santo exige santificação do adorador. O Deus Santo, ele demonstra, por uma exigência da santificação do adorador, que esta adoração só é possível mediante a santificação, que também é graça inerente e decorrente da presença de Deus. E que a santificação é um imperativo para a santificação, para que a adoração seja recebida diante de Deus. E esse imperativo pressupõe não mais o domínio do pecado sobre a vida da pessoa. O corpo dessa pessoa já não obedece às suas inclinações, suas paixões, e esta pessoa se apresenta diante de Deus vivo dentre os mortos, já agora tendo o entendimento da santidade do Deus que ela adora, que ela crê. Então ela se apresenta para ser obediente e para servir a Deus, de maneira que ela se coloca de forma efetiva, pronta para servir, para caminhar em santificação e tendo atitude, estilo de vida, uma determinação, uma marca de um verdadeiro adorador, conforme os Romanos capítulo 12 nos fala. Um adorador que adora em espírito, em verdade, em um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus no corpo, apresentado de uma forma inteligente, não se conformando com este mundo, porque este mundo está longe da santificação e da santidade do Deus que o criou. Então nós podemos entender que Moisés, ao se encontrar com Deus no Monte Horebe, teve uma vida completamente mudada, num ato de santificação, de um gesto. Então ele se coloca diante de Deus e Deus o usa como líder da libertação e da condução do povo de Israel no deserto. E ali ele, nesse percurso, ele vai desenvolvendo a verdadeira adoração, obtendo o privilégio de estar debaixo da graça e do cuidado de Deus durante toda a jornada, sempre presente o Javé, o Deus que se fez presente em toda a caminhada e que ele exigiu. Ele disse: se tu não fores comigo, eu não quero subir. E Deus se colocou junto a ele. Como também ensina Paulo, a santificação para que nós, é um imperativo. Sem essa santificação nós não veremos ao Senhor e as pessoas não verão o Senhor em nós. Sem ela não seremos efetivamente adoradores nem servos. Sem a santificação nós não nos tornaremos instrumentos de uma medida de justiça, porque toda justiça está apenas em Deus. Mas ele agindo através de nós haverá uma medida de justiça. Em resumo, somente com a santificação seremos verdadeiros adoradores, como Moisés assim o foi,
porque ouviu Deus dizendo: tire a sandália dos pés, porque o lugar onde você está é um lugar santo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.